Boa madrugada a todos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez fazendo uma live e voltando depois de tanto tempo, né? Não sei precisar, após quantos meses estamos aqui já sem fazer lives, né? Depois que as coisas voltaram a ter um pouco mais de normalidade e voltamos a algumas atividades presenciais e meio que o nosso tempo foi se preenchendo novamente. E então as lives ficaram um pouco em segundo plano. No meu caso, deixei mesmo de fazer lives, mas hoje eu achei necessário fazer uma live até por um assunto muito interessante. Ontem, no caso, pela manhã, eu na minha meditação na palavra de Deus, eu olhando um estudo muito conhecido, diga-se de passagem, que é o estudo bíblico Thompson, ou como algumas pessoas falam, é a Bíblia Thompson, né? E eu olhando esse estudo, eu pude ver um tema que eu achei muito interessante, que é sobre nomes. Assim, o estudo nos traz, né, dizendo assim, nomes bíblicos ou nomes atribuídos, aí vai dizer a Cristo, a Deus Pai, ao Espírito Santo. Aí de repente ele traz a igreja, aos santos do Senhor, aos ministros, aí depois vai falar a Satanás, ao império das trevas, aos ímpios, ao mundo. E eu achei muito interessante como não é de hoje que, por muitas vezes, temos a tendência a usar adjetivos como nomes. Um adjetivo que é uma palavra que ela descreve uma qualidade ou um defeito. Um adjetivo pode ser bom ou pode ser ruim. Por exemplo, a palavra bonito é um adjetivo, assim como feio também. Mas eles por si só, eles não têm como descrever tudo, porque eles precisam de um sujeito. Então a pessoa diz assim, bonito. Quem? Quem é bonito? Ah, fulano. Ah, sim, fulano é bonito. E outra pessoa pode chegar a dizer, não, eu acho fulano feio. Então, adjetivos eles são atributos. Eles atribuem alguma característica, alguma descrição ou positiva ou negativa, dependendo da ótica de quem está usando o adjetivo, a alguém. Então, é muito interessante como nós começamos na época que nós estamos vivendo hoje, a ver pessoas usando adjetivos, não como adjetivos, mas usando adjetivos já como nome próprio, ou como apelidos, ou como até mesmo a forma a se dirigir a uma pessoa ou a se referir a uma pessoa, né? E eu acho interessante, então, pegando desse ponto de partida, que eu acho muito interessante trazer isso para que possamos olhar as formas como a Bíblia descreve, né? E mais do que isso, as inúmeras formas como a Bíblia descreve alguns, eu vou chamar assim personagens, porque eu estou falando hoje mais com uma forma um pouco mais, parece que está um pouco mais analítica, né? Mas a grande verdade é que, mesmo parecendo que eu estou falando de algo mais formal, ou que eu estou pretendendo trazer algo muito mais didático ou acadêmico, mais teológico, aquela coisa, na verdade eu continuo sempre com a mesma intenção, que é glorificar a Deus, que é exaltar a Deus através da exposição da palavra de Deus. Então, nós vamos ver hoje aqui como que a Bíblia cita inúmeros adjetivos e palavras que são atributos para Jesus, para Deus Pai, para Deus Espírito Santo e também para outros, vamos dizer assim, sujeitos na história bíblica que são tão comuns e falados. Pois então, eu poderia dizer assim, nesse momento, pega a sua Bíblia e abre em tal livro, mas eu vou abrir aqui
aqui na parte do estudo e falei um pouco sobre adjetivos e tudo mais, mas eu quero compartilhar com você, na verdade, eu não vou entrar muito no conceito adjetivo por adjetivo e não vou poder também citar texto por texto, ou pelo menos as referências de cada um. Mas eu vou postar depois a página, talvez uma foto, eu vou tentar colocar com muita qualidade, tá bom? Para você poder ver bem claramente o texto a qual eu estou lendo, tá bom? Mas eu creio que vai ser já de antemão, mesmo você sem poder acompanhar com a leitura, mas só de ouvir, eu creio que vai ser extremamente edificante para você, porque eu vou ler e só o fato de eu ler e citar esses adjetivos que são atribuídos, eles automaticamente servirão como uma descrição muito apurada de cada um que eu vou citar aqui. Por exemplo, para início, se você tem uma Bíblia Thompson, né, o estudo Thompson, então tô só dando uma olhada aqui, que eu tô confirmando aqui a página, porque por incrível que pareça, eu tinha marcado, mas eu por alguma razão, pronto, tá certo, encontrei. Se você tem uma Bíblia Thompson, no caso, no índice de temas, é o tema de número 3853, viu? 3853. E só para você ter ideia, mais cedo eu contei quantos nomes aqui, pelo menos no estudo aqui, ele vai citar 103 referências a Cristo. Cada uma dessas referências usando um adjetivo ou uma expressão ou uma metáfora para descrever Jesus. Mas em sua maioria são adjetivos, tá bom? E veja como é lindo, 103 os que eu contei aqui. E pode ser que o estudo, enfim, né, o estudo é feito por homens, né, nesse caso aqui, Thompson fez. E pode ser que alguma coisa tenha passado, pode ser que alguma dessas palavras esteja diferente na sua tradução bíblica. Afinal de contas, a tradução, as traduções bíblicas, elas têm também uma escolha de que tipo de vocabulário vai ser usado, né? Algumas traduções usam um vocabulário mais rebuscado, principalmente nas traduções literais. Já as traduções por paráfrase, elas são um pouco mais diferentes, porque a intenção delas é trazer um entendimento mais fácil ou tentar explicar o que frases inteiras ou expressões inteiras queriam dizer. Então, ele não tem muito compromisso com o vocabulário original, mas ele tenta ter um compromisso com o entendimento da expressão inteira. Né? Ele pega uma frase inteira, ele não vai trazer essa frase inteira para você, ele vai tentar lhe explicar, ele vai tentar trazer uma outra frase que relate o que queria dizer naquilo, entende? Então, além desses dois tipos de tradução, existem outros tipos de tradução. Então, para cada tipo de tradução, existe um vocabulário mais adequado, de acordo com o interesse ou com o desejo, com o propósito dos tradutores. Por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje, ela naturalmente, se é tradução da linguagem de hoje, então ele tem que trazer um vocabulário mais atual, algo menos formal, uma linguagem mais vernácula, mais cotidiana, algo que o leitor comum, sem muita instrução, um leitor que não tenha, vamos dizer assim, que ele não tenha em si, né, aprendido um vocabulário, que ele tenha um vocabulário muito extenso, muito vasto, então ele consegue entender perfeitamente aquilo que está escrito. Então pode ser que alguns dos adjetivos e termos aqui que eu vou citar estejam escritos de forma diferente na sua Bíblia, mas eu vou postar depois, repito, a foto aqui, o print dessa página aqui que eu estou lendo, para que você possa depois conferir, porque aqui nesse print aqui ele tem todas as referências, tá bom?
Então, eu vou começar aqui. Títulos e nomes. É o tema 3853 do estudo Thompson. Títulos e nomes. Aí, o primeiro ponto. De Cristo. Aí começa a citação. A porta, a ressurreição e a vida, Adão, advogado, Alfa e Ômega, Amém, o apóstolo da nossa confissão, autor da salvação, autor da vida, autor de eterna salvação, autor e consumador da fé, bem-aventurado e único soberano, bom pastor, braço do Senhor, cabeça da igreja, chefe, conselheiro, consolação de Israel, Cordeiro de Deus, Cordeiro, Criador, Cristo de Deus, desejado de todas as nações, Deus bendito, Deus forte, Deus unigênito, Deus, Emanuel, eu sou, Filho amado, Filho de Davi, Filho de Deus, Filho do Altíssimo, Filho do homem, Filho do Deus bendito, glória do Senhor, grande sumo sacerdote, guia, herdeiro de todas as coisas, homem de dores, imagem de Deus, Jesus de Nazaré, Jesus, juiz de Israel, justiça nossa, justo, leão da tribo de Judá, legislador, libertador, luz do mundo, luz verdadeira, mediador, mensageiro da aliança, Messias ou ungido, Nazareno, nosso Pascal, o escolhido de Deus, o primeiro e o último, pão da vida, Pai eterno, pastor e bispo das almas, pedra angular, poderoso de Jacó, poderoso Salvador, precursor, primogênito, príncipe da paz, príncipe dos pastores, princípio da criação de Deus, profeta, raiz de Davi, redentor, rei dos reis, rei das nações, rei dos judeus, rei dos séculos, rei, renovo, resplandecente estrela da manhã, rocha, rosa de Saron, Salvador, Santo de Deus, Santo de Israel, Santo servo, Santo, semente da mulher, Senhor da glória, Senhor de todos, Senhor Deus, Senhor dos senhores, Siló, soberano dos reis, sol da justiça, sol nascente, testemunha fiel, testemunho, todo-poderoso, Verbo de Deus, Verbo, verdade, vida, videira verdadeira. Olha só, gente, que maravilha! Todos esses nomes, todos esses adjetivos, todas essas expressões atributivas que tentam descrever atributos ou funções, ou às vezes aparece que está se referindo a um cargo ou um atributo mesmo de caráter. Tudo isso se refere a Cristo. Agora, depois de tão maravilhosa lista,
eu te peço licença para que eu possa ler para você agora os títulos, uma outra lista semelhante a essa, mas agora se referindo ao Espírito Santo. E diz assim: nomes e títulos do Espírito Santo: Consolador, Espírito da profecia, Espírito de adoção, Espírito de conhecimento, Espírito de conselho, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito de graça, Espírito de inteligência, Espírito de juízo, Espírito de poder, Espírito de sabedoria, Espírito de santidade, Espírito de vida, Espírito do Filho, olha que maravilha, Espírito do Pai, Espírito do Senhor, Espírito eterno, Espírito Santo, Espírito voluntário, glorioso Espírito de Deus e poder do Altíssimo. É lindo ou não é? Não precisa a gente dizer muita coisa, na verdade. Só de falar os atributos e os nomes que a própria palavra de Deus contém em seus textos sagrados, se referindo à pessoa do Espírito Santo também, é maravilhoso. É como se isso por si só já pregasse para nós. E somente por mencionarmos tantos nomes que se referem à mesma pessoa, eu particularmente, não sei você, mas eu consigo sentir algo diferente. É como se meus olhos já começassem a se encher de água, né? E eu quero continuar a ler para você. Então, mais uma vez eu peço licença. Agora eu vou ler para você os títulos e nomes contidos nos textos sagrados a respeito da igreja. E diz assim: Assembleia dos Justos, Assembleia dos Primogênitos, Assembleia dos Santos, Casa de Deus, Casa Espiritual, Colaboradores de Deus, Coluna e Fundamento da Verdade, Corpo de Cristo, Desposada, Edifício de Deus, Esposa do Cordeiro, Família de Deus, Família no céu, Israel de Deus, Jerusalém celestial, Morada de Deus, Nova Jerusalém, Rebanho de Deus, Renovo, Santa Cidade e Templo de Deus. Agora, o que é que esse estudo, quais são os nomes que ele cita a respeito dos ministros, servos de Deus que têm ministério, que realmente são ministros de Deus. Olha a lista: administradores da graça de Deus, administradores de Deus, administradores dos mistérios de Deus, anciãos, bispos, colaboradores, embaixadores, evangelistas, guardas, homens de Deus, mensageiros, mestres, ministros da igreja, ministros da palavra, ministros de Deus, ministros de Cristo Jesus, ministros do Evangelho, ministros do Senhor, obreiros, pastores, aparece 2 vezes aqui, pescadores de homens, pregadores, pregoeiros da justiça, servos da igreja, servos de Deus, servos de Jesus Cristo, servos do Senhor, soldados e testemunhas. Agora,
que diz assim: a lista dos nomes e títulos atribuídos aos santos. Tem escrito assim: santos. Árvores de justiça. Crentes, cristãos, escolhidos, filhos amados, filhos da luz, filhos de Deus, herdeiros, instrumentos para a honra, irmãos amados, irmãos espirituais, justos, luzes, ovelhas de Deus, remidos do Senhor, sal e vasos de misericórdia. Como é maravilhoso. E eu sempre achei muito belo e muito válido o conhecimento da palavra de Deus, não como hoje nós observamos, infelizmente, em muitos lugares, a palavra de Deus ela se torna como o conhecimento, na verdade, da palavra de Deus, ou alguém poder dizer: eu conheço a palavra de Deus, eu já li a Bíblia inteira tantas vezes, etc., como um troféu ou como um validador para que alguém possa ter uma atitude soberba em relação a outras pessoas, e até mesmo essas pessoas que conseguem realmente deter o conhecimento não detiveram a palavra em seus corações, mas detiveram o conhecimento racional. O conhecimento, eles têm uma boa memória, eles lembram termos e textos inteiros para simplesmente discutir. Mas é maravilhoso quando nós conhecemos a palavra de Deus, porque ela é tão vasta, ela é tão rica. Quando temos verdadeiramente essa sede, essa fome de conhecimento da palavra de Deus, porque compreendemos que se aproximar da palavra de Deus é se aproximar de Deus. Não que esse livro físico seja Deus, mas esse livro que a providência divina fez com que chegasse até nossas mãos, que perdurasse pelos séculos e perdurará eternamente. Esse livro, ele fala sobre o Senhor, ele nos ensina sobre o Senhor, sobre sua vontade, sobre sua palavra, seus maravilhosos e, vou dizer, supremos conselhos, porque ninguém consegue dar um conselho mais sábio do que os conselhos de Deus. E ainda que fossem pessoas em seu entendimento limitado, em sua consciência limitada, né, escrevendo os cânones e dando conselhos, mas eles estavam sendo usados por Deus, como a própria palavra testifica de si mesma, dizendo que homens inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito, escreveram a palavra. Então, os textos foram escritos para o nosso conhecimento, para o nosso ensino. Então, eu vejo que não precisamos, pelo menos num primeiro momento, buscarmos termos, adjetivos diferentes, tentarmos inventar adjetivos diferentes, termos diferentes, atributos, palavras descritivas diferentes para poder nos referirmos a tudo isso que eu falei aqui. Nomes, por exemplo, que são atribuídos ao nosso Senhor Jesus Cristo, outros ao Espírito Santo, como eu citei aqui na ordem, outros à igreja, outros aos ministros de Deus e outros aos santos, né? É interessante ver que não precisamos inventar muita coisa. Se detivermos esse conhecimento, tivermos essa intimidade e verdadeiramente incorporarmos a nossa vida, ao nosso conhecimento, a nossa filosofia de vida. E na verdade, mais do que incorporar, quando eu falo de filosofia de vida, eu digo na verdade trocar toda a filosofia de vida que tenhamos, que seja simplesmente fruto de opiniões ou de conhecimentos, né, conhecimentos mesmo seculares, trocar essa filosofia de vida secular e simplesmente carnal e humana por toda
essa filosofia de vida de Cristo, porque não é somente uma filosofia, mas na verdade vai até muito, muito além disso. E podemos aprender com esta palavra e incorporando isso a nós, verdadeiramente a declarar a palavra de Deus. Eu vejo que muitas pessoas tentam até mesmo pregar ou achar termos diferentes ou algo bonito, ou, sabe, tentam de alguma forma, eu não sei se eu vou me expressar bem, mas eu vejo que elas tentam até de alguma forma impressionar Deus, ou impressionar as pessoas, ou até mesmo de alguma forma tentar ter alguma visibilidade, inventando coisas novas, achando termos, sabe, até pegando emprestado do mundo, alguns termos que já não são muito corretos, termos que não são muito, eu vou dizer assim, não são decentes, e tentar de alguma forma incultar isso na palavra, usar esses termos para descrever coisas que dizem respeito à vontade de Deus, ao que Deus faz, ao que Deus diz, e usar certas palavras que não são tão decentes, palavras que às vezes, dependendo do contexto, têm até conotações pejorativas, né? São vulgares, indecentes, por certas vezes, por certas situações até imorais, e pegar de empréstimo essas palavras para descrever algo, né, que se refere a Deus, que se refere aos atributos de Deus. Às vezes também até por falta de vocabulário bíblico. Isso é uma tristeza muito grande. Sabe, eu digo que a palavra de Deus ela é muito, muito rica. Ela é muito rica. Eu reconheço isso. Quando eu falo assim, eu digo isso, parece que eu estou tentando falar algo novo. Não. Isso é notório, isso é unânime. Todos sabem disso. Mas eu tenho que fazer menção a isso e reconhecer o quanto que a palavra de Deus ela é vasta, o quanto que ela realmente tem tanto a nos oferecer, tem tanto a nos ensinar, mas a preguiça intelectual, a preguiça de pensar, a preguiça de ler e realmente dispor o coração a se abrir para que a sua experiência com a palavra não seja simplesmente uma experiência, um contato com uma informação, como se você estivesse lendo o jornal do dia, mas lendo aquilo ali, crendo que aquilo ali é uma verdade eterna, que aquelas palavras têm poder. Então, tudo isso começa a agir de uma forma diferente. Esse conhecimento, quando ele passa dessas folhas para o seu interior, elas produzem tanta vida em você, e dos seus lábios começam a todo tempo jorrar esse conhecimento, essa sabedoria. Como Cristo falou, porque a boca fala do que está cheio o coração. E é interessante que quem tenta mais afastar as pessoas dos verdadeiros conceitos da palavra de Deus, para que as pessoas não pensem nas palavras, não pensem no poder das palavras, não pensem na importância das palavras e na vigilância que tem que se ter a respeito do que se fala. Porque nós daremos contas até mesmo das palavras que falamos. Não tem essa despensa, não vai haver essa colher de chá. Não, tudo bem. Ele não sabia que não se pode falar qualquer coisa, ele não sabia disso, então vamos perdoar, vamos absolvê-lo dessa culpa. Não. Nós teremos que dar conta. É claro que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas a graça não é permissão para pecar. A graça, no sentido mais profundo da palavra, do texto, até mesmo original, significa capacitação para não pecar, capacitação para vencer o pecado, capacitação para viver a vontade de Deus plena. É maravilha de Deus em nossas vidas. E quem mais quer impedir que nós vivamos isso é Satanás. E agora,
nesse mesmo estudo, existem mais algumas listas aqui que se referem agora a Satanás, ao mundo, aos ímpios, e eu te peço licença mais uma vez para ler essa lista. Títulos e nomes de Satanás: Abaddon, acusador, adversário, anjo do abismo, Apolion, Belial, Belzebu, Deus deste século, diabo, espírito imundo, homicida e maligno. Agora mais uma lista. Perdão, é porque aqui houve um erro de digitação aqui e ficou em negrito um dos termos aqui. Eu pensei que já era o próximo tópico. Continuando, terminei em maligno, né? Então continua: poderes deste mundo tenebroso, príncipe da potestade do ar, príncipe deste mundo, príncipe dos demônios, serpente e tentador. Você viu? Todos esses atributos totalmente negativos e tenebrosos, vamos dizer assim. Agora, li títulos e nomes atribuídos aos ímpios, segundo a palavra de Deus: cães, cabritos, estrelas errantes, filhos da desobediência, filhos da escrava, filhos da ira, filhos da maldição, filhos da soberba, filhos de Belial, filhos deste século, filhos do diabo, filhos do inferno, filhos do maligno, filhos rebeldes, geração perversa, ímpios, ímpios aparece novamente, inimigos da cruz, inimigos de Deus, inimigos de toda justiça, joio, lobos, malignos, nação rebelde, nécios, povo rebelde, ramos abomináveis, reprovados, sepulcros caiados, transgressores e vasos de ira. São palavras muito fortes, não é verdade? Creio que nenhum de nós gostaria de ouvir uma palavra dessas dirigida a nós. Mas a palavra de Deus, ela dirige essas palavras aos ímpios. E uma das nossas, vamos dizer assim, dos tópicos da nossa missão de vida em Cristo Jesus é realmente não nos igualarmos aos ímpios em nada. Não que nós devemos ser soberbos de alguma forma e pretender que somos superiores e de alguma forma acharmos que temos direito de acusá-los ou de apontar o dedo a eles e os condenar. Mas isso serve para nós termos um alerta para que nós não sejamos realmente como eles. E encerro a leitura desse estudo aqui com a última lista, que é a lista dos títulos e nomes que se referem à palavra de Deus. E assim é a lista: palavra, rolo do livro, livro da lei, santas escrituras, palavras vivas, escrituras, espada do Espírito e palavra de Deus. Quão maravilhoso é, não é verdade? E creio que boa parte desses termos você conheça, não é verdade? Mas
eu queria, nesse momento, te desafiar a fazer algo dinâmico. A você colocar aqui nos comentários qual foi a palavra mais que você nunca ouviu a respeito dessas listas aqui que eu li, todos esses nomes que eu li. Qual foi a palavra ou as palavras, se você conseguir lembrar, que você nunca nem ouviu na vida? E você, então, consequentemente, você nem fazia ideia de que essa palavra estava escrita na palavra, na Bíblia. Então, coloca aí nos comentários qual foi a palavra que você nunca ouviu, não sabia que estava escrito na Bíblia. E também, qual a palavra que você achou mais bonita? Seja que uma palavra que você conhecia ou não, ou que você tenha conhecido agora, mas a palavra que você achou mais bonita, tá bom? Então eu te desafio aí, coloca aí, tá bom? Nos comentários, vamos conversar. E eu desejo que isso possa servir como um incentivo para que nós venhamos a ler, a meditar nas Escrituras, a examinar as Escrituras. Expressão vista na palavra, né? Expressão que é um conselho que nos é dado. Examinarmos as Escrituras, examinar, ler, perguntar ao texto, esmiuçar, buscar detalhes. Essa palavra que é tão rica, nenhuma mina de ouro ou diamante é tão rica quanto a palavra de Deus. Porque até mesmo um garimpo, uma hora de tanto ser extraído, as suas riquezas se acabam, se findam e fica um prejuízo enorme, né, para o meio ambiente. Já a palavra de Deus é diferente. Quanto mais você minera, quanto mais você garimpa, mais conhecimento você encontra, mais tesouro é encontrado. E quanto mais você tira tesouros, você extrai tesouros da palavra de Deus, mais tesouros aparecem nela. E o melhor, ela não deixa prejuízos, mas pelo contrário, ela traz bênçãos para nossas vidas. Como está escrito, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, que a bênção do Senhor esteja sobre ti, que o teu coração esteja completamente disposto e apresentado diante de Deus. E me permita orar por você nesse momento. Você pode estar assistindo isso não ao vivo, mas já da gravação que eu vou deixar aqui gravado, vou deixar salvo. Mas o poder de Deus, ele não é limitado por questões temporais, cronológicas, e nem por uma questão desse vídeo ser ao vivo ou não. Se você tiver fé e você crer no nome de Jesus e no poder que Ele entregou à sua igreja para que nós orássemos e falássemos com Ele, então, ore comigo, porque eu vou orar por você. Amém? Então, Pai, meu Senhor, eu te apresento a vida de cada pessoa que vai ouvir essa palavra, que vai assistir a esse vídeo, que vai ter o prazer, meu Deus, de acompanhar a tua palavra, que vai ter o prazer, meu Deus, de ouvir cada palavra, meu Deus. Ter o prazer, meu Deus, essa alegria, esse sorriso no rosto, que eu imagino que essa pessoa vai estar ao ouvir tantos nomes maravilhosos a respeito do Senhor Jesus, a respeito do Espírito Santo, a respeito da igreja do Senhor, dos teus ministros, Senhor, dos teus santos, aqueles que são exclusivos a ti. Coisas tão maravilhosas a respeito da tua palavra. Creio, meu Deus, que essas pessoas elas vão ser abençoadas, meu Deus. E é isso que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, que elas sejam abençoadas, que o leque mental se abra, que os olhos se abram, as escamas, onde houverem escamas espirituais que caiam, onde houver embrutecimento do pensamento, da memória, essa pessoa sofre, tá? Ela passou por tanto tempo de estresse ou não teve tantas oportunidades assim, e ela tem uma dificuldade de aprendizado ou de concentração. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que ela consiga
que ela consiga aprender tudo isso. Que ela consiga ter esse prazer, meu Deus, de lembrar dessas palavras, de poder estudar, meu Deus, e se alimentar da tua palavra e aquilo ali ficar minando dentro dela. Que esse rio de água viva fique jorrando de dentro dela, do seu interior. Que no nome do Senhor Jesus ela seja abençoada, essa pessoa. Que a família dela seja abençoada. E que possamos juntamente te glorificar e te exaltar, te adorar na beleza da tua santidade. Que no nome de Jesus seja tudo isso, meu Deus, totalmente e unicamente para a tua glória. É o que eu te peço. Nesse momento e desde já eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família, o teu lar. E que possa ser útil esse vídeo para a sua vida espiritual. Se você gostou, manda para as pessoas que você ama, para mais sedentos e famintos da palavra de Deus. Amém? E que Deus possa glorificar o seu nome através de tudo isso. Então, os que estão ao vivo, boa madrugada, um ótimo dia que vai iniciar. E para você que está assistindo agora, independente do horário, eu desejo a você uma ótima vida, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Que Deus abençoe e a paz esteja contigo.